Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é: fique de boca fechada. Deus é Deus de segredos, mistérios e detalhes. Para isso a gente vai usar o texto sagrado que encontra-se em Gênesis capítulo 13, versículo 1 ao 14, 1 Samuel capítulo 9, versículo 25 ao 27 e 1 Samuel capítulo 16, versículo 1 ao 5, e depois a gente pula para o versículo 13. E hoje, nesse texto de hoje, Deus vai falar comigo e contigo para a gente não ser um boca aberta, para a gente guardar os segredos, os mistérios, os detalhes de Deus em nossas vidas, as 7 chaves, né? O termo 7 chaves é o quê? Guardar bem guardado. A gente vai ver nesses 3 textos que Deus é Deus de segredo, mistérios e detalhes. E Ele não quer que a gente fique revelando para os outros o segredo que Ele tem em nossas vidas, os mistérios e os detalhes. Vamos para o texto sagrado, meus irmãos? Que o Espírito Santo de Deus abra nossa mente, nossa visão e o nosso coração, para termos um melhor entendimento da palavra de Deus. Lembrando que a gente vai ler a versão NVI. E o texto sagrado de Gênesis 13, do 1 ao 14, diz assim: Saiu, pois, Abrão, lembrando que aqui Deus ainda não tinha mudado o nome de Abrão para Abraão. Saiu Abrão do Egito e foi para o Neguebe, com sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Ló era sobrinho de Abraão, né? Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e a cidade de Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar, Ali Abraão invocou o nome do Senhor, né? Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e também possuía muitos rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia suportá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores do rebanho de Abrão e dos de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então, Abrão disse a Ló: Não haja desavença entre mim e você, ou entre os meus pastores e os seus pastores. Afinal, somos irmãos. Em outras versões, somos parentes. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou-se o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Agora vem o detalhe, o mistério e o segredo na vida de Abraão. Presta atenção, meu irmão, é o que Deus tem comigo e contigo. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: De onde você está? Olhe para o norte, para o sul e para o leste e para o oeste. Aqui começa a promessa de Deus para Abraão, para o pai Abrão, né? Só que o detalhe, meu irmão, que é riquíssimo para mim e para você, é isso aqui. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele. É desse jeito, meu irmão. Tem promessa na minha vida e na sua vida que Deus não vai permitir ninguém saber, ninguém ouvir, ninguém bisbilhotar, porque Ele é Deus, Ele faz do jeito que Ele quer, mas Ele quer que a gente guarde segredo. Mas que Ele tem segredo comigo e contigo, Ele tem. Na versão NAA está dizendo assim: depois que Ló foi embora. NVT diz assim: depois que Ló partiu. Na King James atualizada diz assim: então, depois que Ló foi embora. Na King James 1611 diz assim: e o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se apartou dele. Na Bíblia Judaica Completa diz assim: o Senhor disse a Abrão, depois de Ló ter se afastado
dele. Meu irmão, Deus é Deus de mistério na minha vida e na sua vida. Antes de ir para 1 Samuel, olha só o significado de segredo: aquilo que a ninguém deve ser revelado, o que é secreto, sigiloso. É o que Deus tem na minha vida e na sua vida. Mistério: tudo cuja causa é oculta, desconhecida, incompreensível, inexplicável. O que a ninguém deve ser dito, confidência, segredo. É o que Deus tem comigo e contigo. Detalhes: ação ou efeito de detalhar, de expor algo de maneira minuciosa. Olha só, meu irmão, é o que Deus tem comigo e contigo. Então nós vimos aqui no primeiro texto que Deus só fez a promessa para Abraão depois que Ló foi embora. Oh, meu irmão, esse Deus é tremendo. Deus faz isso na minha e na sua vida. Tem coisa, meus irmãos, que Deus não vai permitir ninguém saber, nem quem está do teu lado e nem quem é teu parente. Por quê? Porque Ele é Deus de mistério, Deus de segredo. Ele apenas quer, nesse vídeo aqui, Ele está falando para mim e para você: guarde o segredo que eu tenho contigo. Porque se fosse para Ló saber, eu falaria na frente de Ló. Se fosse para todo mundo saber, eu falaria na frente de todo mundo. Mas se eu falei contigo no particular, guarde no particular. Eita, Deus tremendo. Olha o que diz agora em 1 Samuel 9, do 25 ao 27. Outro detalhe riquíssimo. Depois que desceu do altar do monte para a cidade, Samuel conversou com Saul no terraço de sua casa. Ao romper do dia, quando se levantaram, Samuel chamou Saul no terraço e disse: levante-se e eu o acompanharei, e depois você seguirá a viagem. Saul se levantou e saiu junto com Samuel. Enquanto desciam para a saída da cidade, Samuel disse a Saul: diga a seu servo que vai na frente. O servo foi e Samuel prosseguiu: fique você aqui um instante, para que eu lhe dê uma mensagem da parte de Deus. Oh, meu irmão, até arrepia, porque Deus é desse jeito. Ei, manda o teu servo ir na frente, mas você fique aqui, que eu tenho algo de Deus para você, que ninguém mais precisa ficar sabendo, nem teu servo e nem teu parente. Olha que coisa linda, meu irmão. Deus está falando comigo e contigo. O que eu te falo no particular, o que eu uso os meus servos para falar com você, longe da congregação, longe de todo mundo, é porque eu tenho segredo com você, é porque eu não quero que mais ninguém fique sabendo. É entre eu e você, é aquela comunhão, é aquele elo. Está entendendo, meu irmão? Deus é Deus de segredos, mistérios, meus irmãos, e de detalhes. Olha só, Samuel, quando foi ungir Saul: ei, fala para o teu servo na frente, que eu vou falar um negocinho para você aqui que ninguém precisa saber não. Oh, coisa linda! Agora em 1 Samuel capítulo 10, versículo 15, olha que interessante, o que o tio de Saul pergunta. O que Samuel lhe disse? Perguntou o tio de Saul. Saul respondeu: ele nos garantiu que as jumentas tinham sido encontradas. Todavia Saul não contou ao tio o que Samuel tinha dito a respeito do reino. Meu irmão, tem coisa que nem teu parente tem que saber, quanto mais teus amigos e inimigos. Ninguém tem que saber, meu irmão. Está entendendo? A promessa, as coisas que Deus tem, os mistérios, as bênçãos. Quando se Deus usou o profeta no particular, fique quietinho, é porque Ele não queria que ninguém mais soubesse, nem quem anda do teu lado, porque Deus é assim, Ele faz do jeito que Ele quer. Agora vamos para 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 ao 5, diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Aqui Deus já tinha tirado o reinado de Saul, porque ele desobedeceu na ordem do Senhor, e Deus já tinha levantado Davi como rei. Mas olha a estratégia, olha o mistério de Deus para fazer com que Samuel ungisse Davi sem Saul ficar sabendo. Olha só: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Enche um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-los rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. Ou seja, Saul ainda era rei. Como que o profeta Samuel, o sacerdote Samuel e o juiz Samuel iriam ungir outra pessoa?
ia dar um problemão ali no reino. O Saul, que era rei, que estava na cadeira, ia falar: mata ali quem foi ungido e mata também quem foi ungido. Está entendendo? Por isso que Samuel ficou com medo, meu irmão. Mas olha a estratégia. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi fazer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vem em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagre-se e venha ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Agora a gente pula para o versículo 13. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se dele, de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Se você continuar lendo a Bíblia, você vai ver que a partir desse momento se apodera um espírito perturbador da parte de Deus em Saul. E Saul ele só se acalmava quando alguém tocava uma harpa para ele. E ele pede para os oficiais dele: ei, vocês conhecem alguém que pode tocar harpa? Os oficiais vão falar: ei, a gente conhece sim, lá na casa de Jessé tem um menino bom lá, viu? Um menininho bom que ele toca a harpa lá, é Davi o nome dele. Como Saul é rei, ele fala: vai lá e busque e traga ele para cá, para o meu reino aqui, que ele vai tocar para mim. Eles buscam Davi e Davi começa a tocar para o rei Saul. Toda vez que Saul fica perturbado, se você ler na Bíblia, e Davi toca a harpa, ele se acalma. Só que o interessante é que Davi não chega para ele falando: rei, o senhor sabia aí, pô, eu fui ungido lá, hein? Vou estar no lugar do senhor, logo tu cai e aí eu vou sentar aí. Não, irmão, a Bíblia nos mostra que Davi fica quietinho, só vai fazendo os negócios dele lá e não fala nada que foi ungido, que Samuel ungiu, tá entendendo? Ou seja, segredos e mistérios de Deus. Então, meu irmão, Deus falou nesse vídeo para mim e para você através de 3 textos. Deus esperou Ló sair para fazer a promessa. Samuel esperou o servo de Saul sair para entregar a revelação, a bênção. E depois a gente vê Saul, o tio dele, perguntando e ele ficando quietinho, de boca fechada. E a gente vê depois a estratégia de Deus para ungir Davi no lugar de Saul. Só que até então Davi já tinha sido ungido por Deus, mas Saul ainda estava ali. E depois Deus prepara a queda de Saul e levanta Davi. Então nós vimos aqui que Deus é Deus, né? Que Ele tem estratégias, Deus de segredos e Deus de mistérios. Segredos, mistérios, detalhes e estratégias é o que Deus tem na minha vida e na sua vida. Então, meus irmãos, não fique contando nada para ninguém não. Se Deus te entregou algo no particular, é porque a congregação não precisa saber, ninguém precisa saber, meu irmão, porque Deus é assim, Ele faz do jeito que Ele quer. Deus é Deus de segredo, de mistério, né? Ou seja, você também não tem que ficar falando nem para o ímpio, porque o ímpio é incrédulo, meu irmão. O ímpio não crê em nada, o ímpio não tem a nossa fé. Então não tem que ficar falando para zombador do que Deus tem na tua vida e na minha vida, porque o ímpio ele é zombador, ele não crê, ele crê mais ou menos, né? Gosta de uma bencinha, mas não tem vida com Deus. Então não tem que ficar falando os mistérios, os projetos, os planos de Deus que Deus tem na minha vida e na sua vida, não tem que ficar falando para ninguém. E se você de repente falar: irmãozinho, irmão Edson, eu tenho uma amiga, nossa, que amiga, uma amiga querida, sabe o que eu posso falar para ela? Não. Se Deus entregou no particular para você, é para você. Fica quietinho, porque se fosse para tua amiga saber, ele entregava a revelação no meio do arraiá, no meio da congregação, no meio da igreja, para que todos ficam vendo e olha, Deus usou o vaso, o irmão ali vai receber uma bênção. Não, meu irmão, tem bênção que Deus entregou para mim através dos teus servos, no particular, longe da igreja, longe do povão, longe de todo mundo. Por quê? Porque Deus sabe todas as coisas, né? Se Ele quer entregar no segredo, meu irmão, Ele faz do jeito que Ele quer. Se Ele quer entregar no meio da congregação para que o nome dEle seja glorificado, Ele vai entregar. Mas muitas das vezes Deus entrega uma bênção, uma vitória, algo espiritual para mim e para você no secreto, no oculto, longe da Mariazinha e do Joãozinho, para ninguém saber. E se Deus já entregou longe de todo mundo, meu irmão,
não queira você fazer que todos fiquem sabendo, né? Porque é Deus de segredo e Deus não se agrada disso. Deus se agrada daqueles que Deus entrega no secreto e você continua no secreto. Fica quietinho, não precisa falar para ninguém, para amiga, para amigo e nem para os seus parentes, porque nós vimos aqui, tem parente que não precisa nem saber, porque é mais zoião, seta pimenteira do que tudo. Então, meu irmão, minha irmã, nós aprendemos nesse texto de hoje, riquíssimo, que Deus é Deus, né? Que Ele é Deus de segredos, Deus de mistérios e Deus de detalhes, tá bom? Fiquem na paz do Senhor e que Deus te abençoe.